E as contas no São Paulo serão reprovadas ou aprovadas? O Conselho Deliberativo do Tricolor passa a votar nessa quinta-feira o balanço de 2025. Os números são extremamente positivos. Superávit de 57 milhões de reais. Vale a lembrança de que o São Paulo, dos últimos anos, registrou muito mais prejuízo do que lucro. Mas não para por aí. O endividamento foi reduzido em 110 milhões de reais. E hoje o São Paulo tem uma dívida de 858 milhões de reais. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Somente Palmeiras, Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro já haviam alcançado essa marca. Para completar, o São Paulo ainda registrou em 2025 283 milhões de reais em vendas, a meta era de 155 milhões. Diante desses números, fica até fácil imaginar que o Conselho Deliberativo aprovará as contas do Júlio Casares, certo? Pois é aí que a questão política entra em campo. Há um movimento muito grande de formadores de opinião são paulinos para que as contas sejam reprovadas, para que o Júlio Casares não saia pela porta da frente do São Paulo. Vale a lembrança de que o presidente, ou melhor, o ex-presidente precisou renunciar ao cargo para não sofrer um impeachment. Isso certamente aconteceria diante de uma série de escândalos que foram descobertos. Há essa campanha para reprovação das contas, mas a Rimacis, o atual presidente e companhia, tem alertado que a reprovação das contas causaria uma série de problemas ao São Paulo. E isso está estabelecido no Estatuto do Futebol. A tendência é que as contas sejam aprovadas, apesar dessa ressalva. Números, de fato, extremamente positivos. Só que eu tenho batido na tecla de que em 2026, dificilmente o São Paulo alcançará tais cifras pela dificuldade com venda de atletas. Todos os principais destaques do São Paulo no campo hoje são veteranos, com exceção de Bobadilla e também de Marcos Antônio. Essas são as duas únicas grandes vendas que o São Paulo pode ter para a temporada. Para fechar o noticiário São Paulino, contar que Rian Francisco entrou em fase final de transição com a preparação física. Ele participou nessa quarta-feira do seu primeiro treino sem restrição de contato físico, cirurgia no joelho feita em julho do ano passado. A gente tem que falar de São Paulo. Vamos. Eu acabei de ver pra que gente ir embora, né? A filha do Macis gravou outro vídeo aqui, Herné. O que ela fez? Cris Macis, é isso? Reprovar balanço não é um ato de coragem, é um ato de fragilizar o próprio clube. Fez um vídeo defendendo a aprovação do balanço de 2025, Hernan. A aprovação do balanço, vamos lá. O balanço apresentou inclusive um superávit, né? Isso dentro de um cenário que o São Paulo passa de uma verdadeira catástrofe política, financeira, da questão das investigações do Ministério Público, da polícia, as possíveis punições aí do camarote, né, da ilegalidade, vamos dizer assim, das investigações que apontam do comércio ilegal ali de camarotes e tudo mais. O São Paulo passa 2025 um balanço com superávit. Isso é positivo, sem dúvida nenhuma. Ah, mas como é que se conseguiu esse balanço positivo devendo aí mais de 1 bilhão? O São Paulo fez vendas, fez as vendas que precisava, vendeu a molecada. Só que essas vendas a gente questiona os valores, né? Será que vendeu abaixo do preço? Muito provavelmente sim. O William Gomes, que vai participar outro dia com a gente aqui, hoje não, no Fala Fonte, é um exemplo. O jogador foi vendido por pouco mais de 10 milhões de euros e hoje ele já está sendo sondado pelo mercado da Premier League e o Porto coloca algo como 60, 70 milhões de euros para vender. Então, assim, por que não se teve paciência com o jogador? Porque precisou vender? Por causa da necessidade de você apresentar as contas e as contas estarem ok. É positivo o balanço? É positivo. Tem um lado negativo? Tem. Só que eu ontem conversei com algumas pessoas do clube, né, alguns conselheiros, pessoas que estão ali próximas a essa votação, ao que vai acontecer, e o nosso parceiro Gabriel Sá trouxe a informação ontem de que apresentou esse documento do balanço, apresenta algo que fica uma lacuna. O que é? 7 milhões de reais que foram destinados à presidência, até então o presidente Júlio Casares, e isso não teve explicação no documento. Então, assim, isso é muito grave. Isso requer uma apuração. Então, o componente de aprovar as contas e não aprovar as contas, ele também se torna político.
Porque de um lado existe uma pressão para que se reprove, porque isso aí geraria o quê? Uma possível até expulsão do Júlio Casares, por que não? Né? Porque você não explica 7 milhões num balanço, como é que fica? Então você pode gerar penalizações, punições a Júlio Casares, que já foi empichado. Então muita gente quer isso, força isso por atuações políticas, e tem muita gente que quer derrubar o Maciz, é bem verdade. Porque o Maciz começa fazendo um bom trabalho. Você pode até questionar as escolhas aí de Roger Machado, as últimas escolhas e tudo mais, de demissão de Crespo, mas o Maciz vem fazendo um bom trabalho. Então, se você não aprova as contas, você também derruba o Maciz. Entendi. Você tira um pouco desse protagonismo que ele está tendo agora como presidente. Você coloca em dúvida a administração dele. E isso tem muita gente que está querendo por trás. E a gente pode colocar algumas figuras políticas do São Paulo. A aprovação de contas não é em relação ao ano passado? É em relação ao ano passado. Não, mas aí ele não estava na presidência. Não, mas aí você tem você tem um cenário político fervendo. Entendi. Com um cara na presidência tentando fazer um trabalho legal de reconstrução do São Paulo, entendeu? Então, assim, tem muita gente que defende, beleza, foi feito bem ali o balanço, tá tudo certo e tal, vamos seguir a vida, tocar a vida do São Paulo, porque o São Paulo precisa, dentro de campo, precisa fora de campo ter paz. Então, assim, é um cenário conturbado político e que, querendo ou não, ele acaba respingando no dia a dia. Porque agora fica aquela articulação no bastidor, uns articulando para não aprovar, e eu não sei o quanto a atual administração... Para ter bagunça. Não, mas e o quanto a atual articula para ser aprovado? A atual articula para ser aprovado e o Maciz vota para que isso seja aprovado porque o clube precisa andar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar que 7 milhões precisa ter alguém para explicar, esse alguém não está mais, né? Porque ali aparece 7 milhões no documento e tal, que o Gabriel Sá mostrou primeiro e eu pude confirmar, 7 milhões ali e tal destinados à presidência que não teve uma comprovação. E vamos combinar aqui, é um exercício muito simples aqui de pensamento. O São Paulo já vem há 2 anos, o Departamento de Futebol do São Paulo, há 2 anos, vem fazendo contratações a custo zero, sem pagar transfer. E aí hoje você tem 7 milhões que do nada saíram das contas do São Paulo e foram destinados à presidência e você não diz nada. O Marcos Leonardo, a culpa foi do vazamento, não foi? Deram que a culpa foi do vazamento, da informação que foi dada por nós aqui. E aí o Al Hilal queria 13 milhões. Aí o São Paulo, de repente, tira 7 assim, do orçamento, sem explicar. Não tinha 13 para contratar um jogador importante e aí some 7. E aí, de repente, some 7. Entendi. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente tirar essas pessoas que estão causando mal ao clube e precisa ser investigado isso. Sim. Enquanto isso, também o time precisa andar para frente. Enfim. Bom, e no São Paulo, meu caro Arnaldo, tem boa ou má notícia? Saiu lá a prévia do balanço financeiro do São Paulo, vai ser apresentada ao Conselho, e aí o São Paulo diminuiu sua dívida em 100 milhões. Opa, parece uma boa notícia. Teve superávit de 50. Opa, parece boa notícia. Outra boa notícia, diante de um clube que vinha sangrando seus cofres aí há muito tempo. Então tem as boas, mas tem alguns números lá não explicados, uma grana que saiu daqui, saiu dali, não foi explicada, e por conta disso, esse balanço pode ser reprovado no Conselho, Arnaldo. Vamos lá. As boas notícias, elas mostram que o clube consegue sobreviver a uma administração, uma gestão nefasta como essa, né? E que, de alguma forma, mesmo nefasta, perdulária, o rumo que o São Paulo estava tomando, ele foi, de alguma forma, se não invertido, ele foi corrigido, né? É como a figura que falavam para nós, né, Tironi, quando o São Paulo decide apertar um pouco os cintos, diferentemente de outros clubes do Brasil, temos que evitar que o Titanic se choque, né, e naufrague. Então tem que travar para depois pegar um outro rumo. Esse balanço, ele mostra que o São Paulo tem jeito, apesar dessa gestão péssima.
né? Basta uma ou outra seguida gestão um pouco, porque o São Paulo ele consegue ter um nível de receita grande, como o clube grande que é, e reduziu algumas das suas despesas de forma significativa, sobretudo as do futebol, né? São Paulo parou de contratar e investir no time. Isso tem um peso esportivo, mas ele deu uma estancada, ele conseguiu brecar o Titanic. Ele deu uma estancada na sua dívida e ele conseguiu fechar o ano no azul. Aí, as boas notícias param nesse tópico aqui. Porque, ao mesmo tempo, o balanço aponta vários desvios. E é isso, essa gestão está marcada pelos desvios. Foi por conta dos desvios que o presidente sofreu impeachment e depois renunciou. Que muita gente caiu. Enquanto estiver vazando, e está vazando, pode ser um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não vai ter jeito. E acho que, de forma representativa, o Conselho tem a obrigação de reprovar essas contas, né, da gestão Casares, porque, aliás, até no próprio nome do presidente tem dinheiro não explicado, né? Então, eu imagino que essas contas sejam reprovadas. E isso aí é o terceiro ponto dessa história toda. A briga política, já nesse estágio, pela reprovação das contas, aprovação das contas, novos rumos, ela vai começar nesse momento, visando a eleição do final do ano para o próximo mandato. Se o São Paulo não fizer nenhuma loucura esse ano, o próximo presidente que assumir no final do ano, ele tem condição de pegar a terra menos arrasada do que se imaginava em termos financeiros. Um pouco menos arrasada. É o que a gente falava naquele momento. O São Paulo e o Corinthians se parecem muito, né? Nesse atual estágio. Presidente afastado, assume o vice, briga política de foice, mas o Corinthians, é só você comparar o balanço do Corinthians com o balanço do São Paulo. O Corinthians decidiu não pisar no freio. O Corinthians foi por tudo ou nada, representado na contratação do Memphis. O que aconteceu com a dívida do Corinthians? Ela explodiu. O déficit foi gigantesco, mesmo arrecadando mais que o São Paulo. O Corinthians continua galopando como o Titanic para se chocar na geleira, né? Então, o São Paulo teve uma correção mínima de rota a despeito de ter vivido a pior gestão da sua história. Então, acho que existe uma certa esperança, não vai ser de uma hora para outra, de o clube voltar a ter uma perspectiva de tornar-se um grande novamente. Por enquanto, é só uma perspectiva. Muito bem, enquanto isso, agora está de volta aí os treinos do São Paulo. Pelo menos vai ter um tempinho, algumas sessões de treino para o Roger, pelo menos botar sua cara nesse time, ô Casão, porque ele vai precisar mostrar serviço aí nesse período. E é isso que os artífices da chegada do Roger esperam, né? O Rafinha, o Rui Costa, que com esse tempo de treino aí a coisa vai. Embora tenha um monte de gente em seleção, não tá todo mundo aí, né? Não, treinar, colocar a mentalidade dele, o que ele quer, que tipo de jogo que ele gosta de fazer, isso independe de estar o elenco completo ou não. Mas eu acho que o que mais pegou, que o Roger tem que rever e tem que sentar e conversar com as pessoas próximas dele, é o modo dele dar a entrevista, é o modo da coletiva que ele deu, né? Foi isso que pegou mais, pelo menos, o que repercutiu mais na mídia, o que foi mais debatido em programas de televisão, rádio, redes sociais e tudo mais, foi o linguajar usado pelo Roger na coletiva depois do jogo com o São Paulo, né? Se falou muito pouco se o São Paulo jogou bem, jogou mal, se o Palmeiras foi muito melhor, se faltou alguma coisa para o São Paulo. Depois da coletiva, o jogo ficou bem em segundo plano. As pessoas começaram a cobrar assim, o que esse cara tá falando, meu? Sabe? Dá para entender? Não dá para falar mais direto com o torcedor? Porque quando você dá uma entrevista coletiva, ou uma entrevista qualquer, um jogador de futebol, treinador, quem for, você está falando para o torcedor, você não está falando para aquele repórter que está ali te entrevistando. Aquele repórter é só a ligação entre você
e a torcida do seu time, correto? Não é isso? Sim. Então, quando você for falar, o cara tem que olhar e falar assim, eu estou falando para torcedor, eu estou falando para quem é fã, é meu fã, ou é contra mim, ou torce pro meu time, e eu tenho que explicar de um jeito que a pessoa entenda. Não é sentar lá e começar a falar como se fosse falar para universitários, para uma reunião de professores universitários, entendeu? O futebol, ele é popular, Foi isso que pegou o Roger. Eu gosto do trabalho do Roger, sempre gostei, continuo gostando. Eu gosto do jeito do Roger, eu gosto da postura do Roger, mas ele foi pegando essa mania de Tite com o passar do tempo, que, cara, que é insuportável mesmo. É insuportável mesmo. E eu acho que é isso que pegou para ele. É isso que ele tem que melhorar mais. Porque no campo não foi muito contestado assim, né? Eu acho que foi isso. Bom, e na base que perdeu o Alan Barcelos, possivelmente para o Palmeiras, vai trazer o Júlio Batista, é isso? São Paulo. É provável que a saída do Alan Barcelos foi oficializada ontem, né? Na quarta-feira. E o Júlio Batista, que tem lá a formação toda na Europa, né? Dirigiu o Valladolid, tem a licença UEFA, etc e tal, deve ser o novo técnico do Sub-20 do São Paulo. Lembrando, o São Paulo trouxe figuras grandes para treinar o seu Sub-20 e não é trazendo figuras grandes que vai garantir uma boa formação de jogadores ou até a formação de um treinador que possa um dia suceder o treinador do profissional, como foi feito com o Felipe Luiz no Vasco, né? O São Paulo teve o Alex no início dessa gestão. O Crespo era o técnico do profissional, o Alex era do Sub-20. O Alex estava começando a carreira. A perspectiva é que ele ascendesse ao profissional em 2 anos. Saiu o Crespo, entrou o Rogério Ceni, mudou toda a perspectiva, o Alex saiu fora. Foi tentar a carreira, hoje está no Atlético, né, de São João del Rei, aliás, classificado na Copa do Brasil. Depois veio o Belletti. Belletti assumiu. Sai o Alex, entra Belletti. Aí o Belletti assumiu, fez uma Copa São Paulo horrível. Ah, o Belletti não serve, não sei o quê, não tem nada a ver. Onde está o Belletti hoje? Treinando a categoria de base do Barcelona. Não do Barcelona aqui do nosso bairro, mas do Barcelona da Espanha, da Catalunha. E tem que ter um mínimo de projeto na base do São Paulo que está, não digo largada, está sendo disputada. E aí a gente volta à questão política, ao balanço. O Cotia é a coisa mais preciosa que o São Paulo tem. Ou cuidam direito de Cotia, todas as pessoas que trabalham lá, ou nenhum profissional vai dar certo. Essa é uma questão, e você vai formar cada vez menos jogadores, vai vender cada vez pior os seus jogadores. Essa é uma questão, um desafio para a próxima gestão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.